Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians. Boa noite, Capê. Abraço pra você. O que você conta pra gente depois desse jogo de terça-feira que o Corinthians teve contra o Boca Juniors, empate por 0-0 na Neoquímica Arena? Já teve quarta, não tivemos programa, então nesta quinta-feira, o que aconteceu no Corinthians nesses 2 dias depois desse empate com um pênalti perdido jogando na Neoquímica Arena? Capê, boa noite. Fala, Soler, boa noite, abraço pra você, PDV, Aline, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Cara, antes de falar de Yuri Alberto, que já assinou, vai ser aposentado só na outra quinta-feira, no dia 7, eu queria falar sobre uma informação que eu particularmente estava batendo um papo há cerca de 2 horas com uma pessoa que trabalha nos bastidores do Corinthians para poder entender. E aí eu quero que você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, entenda e fique talvez tão boquiaberto quanto eu. Que a Conmebol é uma porcaria, isso aí todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Mas eu estava lendo o regulamento da Conmebol à tarde, estava aí na redação fazendo isso também, ao lado do Felipe Melo, e me chamou a atenção o seguinte, cara. A Conmebol já puniu o Boca Juniors por casos de racismo dentro desta edição da Libertadores da América. A gente está falando aí de uma multa de $100 mil, que daí vai, sei lá, 520 mil reais. Com a cotação atual, é claro. E eu estava conversando com uma pessoa, porque o regulamento diz que caso uma torcida seja reincidente, então vamos lá, o Corinthians no primeiro jogo da fase de grupos, acompanha o raciocínio ouvinte da Rádio Bandeirantes, vamos trabalhar junto aqui essa parada. No primeiro jogo da fase de grupos da Neoquímica Arena, aqueles imbecis também fizeram atos racistas, blá, 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 aí foram detidos, pagaram a fiança e foram liberados. Foi a primeira vez nesta edição. Aí o Corinthians foi jogar lá em La Bombonera. A mesma coisa aconteceu. Por ser reincidente, foi aplicada uma multa. Mais uma vez eu repito, de $100 mil, que dá aí uns 500 e quebrados mil reais. O jogo desse meio de semana aconteceu não só esses atos aí infelizes, como também, cara, acreditem se quiser, atos nazistas, os caras direcionando para a torcida do Corinthians. E eu conversava com essa pessoa para falar o seguinte, viu? Você ficou sabendo? Você já chegou a ler o regulamento? Você acha que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? E o Corinthians, inicialmente, estava pensando em protocolar algo para que fosse enviado para a Conmebol, porque não foi a primeira nem a segunda, foi a terceira vez que torcedores do Boca fizeram isso. O que quer dizer? Que se o Corinthians tivesse protocolado alguma coisa enviada à Conmebol, o Boca poderia sim jogar na próxima terça-feira com os portões fechados. Mas o porquê que isso não vai acontecer, a gente vai explicar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Porque não vai ter tempo hábil, não vai ter tempo útil para que isso chegue até a Conmebol. O Corinthians pode até fazer o trabalho dele, pegar, mandar, reclamar, repudiar, como já fez e muito bem feito, e como vem fazendo, batendo de frente, mas a Conmebol, ela pede minimamente um prazo. Então não vai correr o risco Boca Juniors de jogar com portões fechados no jogo da próxima terça-feira, tá certo? Essa é a primeira informação que a gente queria colocar aqui, porque a gente conversou bastante ao longo do dia de hoje sobre essa possibilidade, que o Corinthians poderia fazer, e o que o Corinthians poderia fazer já foi feito, que foi entrar em contato com a Conmebol, mas aí a resposta da Conmebol é justamente isso, em cima da lei, teria um tempo hábil para que houvesse um julgamento. Eu não sei nem o que tem que julgar, porque as imagens estão aí para o mundo inteiro ver. Né? É ridículo. É simplesmente patético e a gente sabe, né? A Conmebol, ela protege sim os clubes argentinos, porque o Boca já fez tanta coisa, que eles tiveram que levar uma final de Libertadores pro Santiago Bernabéu por culpa da torcida do próprio Boca Juniors. Então, é uma torcida reincidente em casos de violência, casos de racismo. É claro, nem todo torcedor do Boca é racista, nem todo argentino é racista, mas o clube precisa ser punido pela minoria. Um cara não pode ser racista dentro do estádio porque é crime. Um cara não pode ser nazista porque é crime mundial.
Se você fizer um gesto nazista na Alemanha, cara, você é preso na hora. Você é preso na hora e vai sofrer a pior consequência possível, porque lá, onde foi o berço, infelizmente, dessa cultura nazista, eles não toleram mais nenhum tipo de manifestação desse tipo. Então, Conmebol é simplesmente patética. Se as imagens foram provadas, se as pessoas foram presas, a Conmebol tem a obrigação de não deixar que a torcida do Boca vá à La Bombonera como forma de punição, até que o clube também comece a protestar e a agir contra esses torcedores que são criminosos, né, Capê? Porra, eu fiquei de verdade, fiquei pé da vida, velho. Eu fiquei pé da vida porque, em outras ocasiões a gente já reclamou muito dos dirigentes aqui do Brasil, né? Pô, dirigente banana, tá vendo o que tá acontecendo, assim, assado, não faz nada. E o Corinthians fez, e a resposta da Conmebol pro Corinthians foi essa, que já advertiu o Boca nessa edição, mesmo em caso de reincidência, o Boca correria o risco de não ter torcedor nesse jogo de volta, mas a data não bate, teria que esperar. Pô, bizarro, velho. Isso me deixou... Nossa. Pra suspender o Cantilho são os leões, né? Exato. Dois joguinhos por um empurrão, os caras são leões. Isso. E a pessoa que eu conversei falou justamente sobre isso. Porra, olha só que diferença. O Cantilho empurrou, o jogador adversário tomou 2. Os caras, desde a fase de grupos, estão fazendo isso aí e nada acontece, né? Então, bizarro. Então, é isso que eu queria trazer primeiro de informação para o ouvinte, justamente porque muita gente na rede social acaba cobrando. E aí, o Corinthians vai fazer alguma coisa? Pô, Duílio banana. Não, o Duílio fez, pegou as imagens, mandou lá. O departamento jurídico também entrou com a faca no pescoço, mas não adianta, velho. Quando a Conmebol quer abraçar o clube argentino, ninguém consegue conter. Bom, só para falar então agora rapidinho sobre uma informação ruim e uma informação positiva, tá? A informação ruim é que, pelo que apuramos essa quinta-feira, o Fagner de fato não vai jogar na terça-feira que vem contra o Boca, tá? Eu perguntei qual que era o motivo da lesão. O Corinthians está com esse novo protocolo que não informa nada, não fala se é no ombro, se é na perna, no pescoço, na cabeça, mas pelo menos deu para tirar que não é tão simples a cura. E aí eu perguntei, bom, ele já ficou 10 jogos sem atuar com a camisa do Corinthians nesta temporada. É um período tão longo assim? Aí a resposta, não tão longo assim, mas razoavelmente longo. Então, se é razoavelmente longo, eu estou deduzindo aqui que seja pelo menos aí de 4, 5, metade dos jogos que ele ficou fora nessa temporada. Consequentemente, eu estou praticamente aí dando uma descartada no Fagner na próxima terça-feira, que é um prejuízo incrível para o Corinthians, né? Negativamente falando. Mas a notícia positiva é em relação ao Renato Augusto. Volto a passar informação aqui. Assim como a gente conseguiu apurar a informação no comecinho da semana que o Du não jogaria contra o Boca nesse jogo de ida das oitavas de final da Liberta, o Renato Augusto deve voltar para a próxima terça-feira. Então é o Corinthians que nem de perto vai ter força máxima na terça-feira que vem e muito menos no jogo de sábado. No jogo de sábado, esperem aí um Corinthians mais do que alternativo, com vários moleques da base atuando no Maracanã.